A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o irmão Douglas, aqui da igreja da Vila Rui Barbosa. Eu sou professor de escola dominical e também coopero na liderança dos nossos adolescentes aqui. A nossa igreja que é dirigida pelo nosso querido e amado pastor Paulo Nogueira. E sou imensamente grato a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, de estar lecionando, de estar aprendendo também com vocês. E quero agradecer em particular ao presbítero Éder, que foi quem proporcionou essa oportunidade de estarmos juntos, e também a toda a comissão da Escola Bíblica Dominical que tem se empenhado para entregar para vocês, mesmo com essa pandemia, mesmo com todo esse distanciamento social, tem se empenhado em entregar um pão quentinho, um pão fresquinho da palavra que é a palavra de Deus para vocês, para que possam ser alimentados espiritualmente. Hoje a gente vai estar estudando a lição de número 7 da nossa lição dos adolescentes desse trimestre. E eu peço para você que tenha em mãos a tua Bíblia, que tenha em mãos a sua lição, para que a gente possa aprender junto mais uma porção da palavra de Deus e aquilo que Ele deseja falar no nosso coração. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço para você que ore comigo, para que o Senhor possa estar presente em nosso meio e que Ele fale e tenha liberdade para atuar nos nossos corações. Senhor Deus eterno Pai, Deus bendito e maravilhoso, é no nome de Jesus que nós entramos na sua presença e desde já te agradecemos a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, Pai. Peço que o nosso coração esteja aberto e voltado, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem proposto para nós nessa lição, Pai. Que nós possamos e consigamos colocar em prática, Pai, aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa aula, Pai. Fica conosco e que o Teu Espírito Santo possa falar no coração de cada um de forma individual e que o Senhor possa se alegrar e que o Senhor possa fazer com que o nosso coração também se alegre, Senhor Jesus, nesses momentos em que vamos estar passando junto aqui, Senhor Jesus. Fala conosco, fica conosco, Senhor. O Senhor é a principal pessoa nesse lugar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos para a nossa lição. O tema dela é Vença a Preguiça. E o texto bíblico se encontra no capítulo 6 de Provérbios, do versículo 6 ao versículo 11. E ele vai nos dizer o seguinte: capítulo 6 de Provérbios, do versículo 6 ao versículo 11, uma exortação do sábio Salomão, do sábio rei Salomão. E diz assim: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Para complementar o texto bíblico, também temos Provérbios, capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 5. Provérbios, capítulo 10, versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então, aqui nós já vemos que Salomão está trazendo algumas exortações e vai fazendo alguns comparativos em quem trabalha e em quem tem preguiça, em quem não trabalha, em quem é realmente produtivo e quem prefere a ociosidade ou prefere ficar no descanso excessivo. Então, Salomão vem trazendo algumas exortações já nesse Provérbios. Quero ressaltar aqui, queridos, que Salomão foi um homem extremamente produtivo. Ele se propôs a fazer aquilo que lhe foi designado por Deus. A história dele vai nos mostrar que ele foi um homem que alcançou objetivos que nenhum outro rei alcançou. Ele fez com que o território de Israel se estendesse de forma que nenhum rei conseguiu tal façanha. A palavra de Deus vai nos dizer que o reinado dele se tornou tão grandioso e tão rico que a prata chega até a perder valor. A prata, o metal prata, perde o valor no seu reinado. De tão rico que foi esse período em que Salomão estava atuando como um rei sobre Israel. Então ele tem bons conselhos, ele tem boas experiências para compartilhar conosco. Apesar dele estar milhares de anos antes da gente, ele deixou redigido aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós possamos aprender com ele e colocar em prática na nossa vida. Nosso enfoque bíblico vai dizer também, está localizado em Provérbios, mas no capítulo 13, versículo 4, e vai dizer o seguinte: Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. É mais uma exortação de Salomão dizendo que se você deseja alcançar alguma coisa, você precisa ser esforçado.
E por mais que o preguiçoso deseje, por mais que ele anseie por algo, a preguiça vai roubar dele alcançar esse objetivo. Ela vai roubar dele a frutificação ou o nascimento desse desejo que ele tem. Porque a preguiça ela é como um leão feroz, o autor vai dizer que ela é como um leão feroz que vem para devorar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja. É isso que ela vem fazer. Mas dando sequência à nossa lição, e indo para a nossa palavra viva, o autor redige e diz o seguinte: nessa lição você terá a oportunidade de estudar a respeito da preguiça, perceberá os males que esta pode causar e descobrirá como vencê-la. Então o autor vai trazer para nós nessa lição as características da preguiça e como a gente deve fazer, quais as estratégias a gente deve usar para vencer ela. Se a pessoa não estiver disposta a trabalhar, ela será capaz de encontrar um grande número de desculpas. Mas a preguiça é mais perigosa que um leão feroz. Quanto menos a pessoa fizer, menos desejará fazer e mais inútil se tornará. Para vencer a preguiça é necessário alguns passos em direção à mudança. Então, queridos, o autor vem ressaltar aqui pra gente que quanto menos a gente faz, menos vontade a gente tem de fazer. Você já teve aquela sensação de que quando você dorme por um período muito longo e que você acorda, você fala, nossa, dormi muitas horas, dormi 10 horas, 11 horas, às vezes até 12 horas, mas você levanta e você ainda continua com sono, você ainda continua com vontade de ficar na cama. É exatamente isso que o autor está ressaltando. Quanto menos a pessoa faz, quanto menos ela é efetiva, quanto menos ela é produtiva, menos vontade ela tem de ser. Porque é algo que é como se fosse uma semente que germina entre nós. A frutificação, a produtividade em todas as áreas, em todos os quesitos, tanto espiritual quanto secular, ela é como uma semente. Ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada para que ela possa crescer e ganhar proporções. Se isso não é feito, ela não cresce, ela não germina e ela não frutifica. E aí ele fala que a gente precisa ter alguns passos, tomar cuidado com alguns passos para que a gente possa vencer a preguiça, para que a gente possa ser realmente produtivo. E ele dá o primeiro passo, que é o seguinte: estabeleça um objetivo concreto e realista. E eu acho que isso é um passo extremamente importante, porque estabelecer um objetivo é o primeiro passo. Você precisa saber aonde você está hoje e precisa traçar com realidade aonde você deseja chegar. O que você deseja ser na vida, o que você deseja ser diante de Deus, qual tipo de cristão você deseja ser, qual tipo de profissional você deseja ser, qual tipo de filho você deseja ser. Então, você precisa traçar um objetivo, você precisa ver qual tipo você é e aonde você quer chegar. E esse objetivo precisa ser realista, ele precisa ser concreto e precisa ser realista. Então não adianta você traçar algo que você mesmo sabe que vai ser impossível de se alcançar. Comece com coisas menores e aí você vai aumentando gradativamente. Porque senão, quando você não atingir esse objetivo, quando você não alcançar essa meta, você vai ficar entediado, você vai ficar entristecido e vai acabar caindo novamente na preguiça, que é algo que você se preparou para lutar contra. Então, querido, um exemplo clássico se você não tem o hábito de orar por horas, ou se você não tem o hábito assim de uma oração diária e constante, não adianta você querer orar 3 horas em um dia, você não vai conseguir, não vai ser efetivo, não vai ser produtivo e pelo contrário, vai se tornar uma fadiga para você e Deus não se agrada disso. Deus quer que você dê sim um sacrifício para Ele, mas que seja um sacrifício voluntário, que seja um sacrifício prazeroso, porque o Senhor ama quem faz as coisas com alegria, a palavra de Deus fala isso. Então, querido, trace objetivos realistas. Comece com orações em períodos menores. Comece com meditação na palavra de Deus com um período de tempo menor. E aí você vai aumentando gradativamente. E você vai aumentando até chegar no seu objetivo. Também não trace um objetivo pequeno, porque você precisa crescer e evoluir. Então trace algo que te imponha uma necessidade de se esforçar para alcançar, mas que seja possível alcançar. Então ore períodos menores, mas mantenha uma frequência, leia a palavra de Deus, medite, e assim também na vida secular, dedique um tempo maior à escola, aos estudos, e não somente à escola, aos estudos, mas procure se interessar em ver noticiários, em ler, em estudar aquilo que você gosta, para que você possa crescer nesse objetivo e que ele seja concreto e realista. O segundo passo que ele nos dá é: imagine medidas necessárias para alcançá-lo. Então, depois que você traçou os objetivos, agora você vai traçar estratégias para alcançar esse objetivo. Porque às vezes a gente
deseja fazer coisas, mas a gente não pensa o que vai ser necessário para alcançá-las. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler e que você deixar para ler no final do seu dia, aquele momento que você está indo dormir, ou que você está propenso a um descanso, ou depois das refeições que seu corpo está propenso a relaxar, provavelmente você não vai conseguir concluir a sua leitura e a sua leitura não vai ser produtiva. Você não vai conseguir absorver o que o texto tem para te conceder. O que eu aconselho você é que você, principalmente com relação à leitura, faça isso na primeira hora do dia. Quando você levanta, quando você acorda, o seu corpo está revigorado, seu corpo está cheio de energia. Então você não está propenso a querer dormir, a querer descansar. Você está propenso a ter atividades diárias. Então vai lá, toma o seu café e depois se dispõe a fazer esse objetivo, que no caso, o exemplo dado aqui é a leitura. Mas pode ser outras coisas também, a oração também. Faça as orações logo que você acordar. Você está mais disposto, a sua cabeça está menos ocupada. Então vai ser mais fácil de você se ligar no trono da graça, de você estar concentrado em falar com Deus e também de ouvir a voz de Deus na sua vida. Você não vai fazer aquela oração correndo, entendeu? Então aí você pode falar, mas meu dia é corrido, eu já acordo em cima da hora para ir para a escola, eu já acordo em cima da hora para ir para o cursinho, ou talvez até para trabalhar, eu não tenho tempo. Então, querido, antecipa um pouco o momento de você acordar. Se você levantar 20 minutos ou 15 minutos antes e se propor a fazer isso e fazer com efetividade esses 15 minutos, você vai ver que tudo vai mudar. E gradativamente você pode aumentar esse período. Porque você vai se sentir mais disposto a fazer isso. O terceiro passo que ele traz para nós, e talvez não, é o passo mais importante, ele fala para a gente orar pedindo a Deus força e persistência necessária. Então, queridos, quando você traçar o objetivo, você traçou as estratégias e sabe como efetuar, você vai sofrer uma série de lutas contra você mesmo e contra também as obras malignas, porque Satanás não quer ver você evoluir em nenhuma área. Pode ter certeza disso. Satanás não quer que você frutifique, não quer que você floresça, não quer que você seja bem sucedido em nenhuma área. Então você vai sofrer muito nesse momento. Então ore para Deus para que essas barreiras sejam rompidas, para que Deus te dê perseverança, para que Deus te dê fé, para que Deus te dê vigor, para que você possa atingir os seus objetivos. Coloque-os na direção do Senhor, mostre-os para o Senhor, conte ao Senhor, e o Senhor estará com você nesse trajeto para que você possa atingir seus objetivos. Então ore para que o Senhor te dê força, vigor e persistência, e foque no seu objetivo. O quarto e último passo que o autor vai nos dar para vencer a preguiça é: siga cada etapa do plano. A maioria das pessoas, elas começam alguns objetivos, elas traçam algumas metas, só que o fato de ter que repetir isso diariamente faz com que ela desista. Ela acaba não conseguindo manter essa frequência, e logo que ela vê que não está dando resultado porque ela não está mantendo a frequência, ela acaba ficando entediada, ela acaba ficando desanimada e acaba desistindo e voltando novamente à preguiça. Então, querido, mantenha o hábito, crie o hábito. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia, e é exatamente nele em que a preguiça se aloja. Às vezes você nem fez a tarefa, às vezes você não está nem cansado porque você não realizou nada, mas o seu cérebro fala para você que não é necessário você fazer, que você pode deixar para depois, que isso vai te cansar. Então o seu cérebro está condicionado a economizar energia. Então você precisa entender o seu corpo, e por isso que é importante. E é por isso que eu trago essa citação do cérebro, porque o nosso cérebro, ele é um dos órgãos mais magníficos que nós temos no nosso corpo, talvez o mais magnífico que a gente tem no nosso corpo, e ele trabalha exatamente na economia de energia. A gente vê isso, prova disso tudo é que existem inúmeros órgãos nos nossos corpos, no meu corpo e no seu corpo, que funcionam sem a gente exercer função alguma racional sobre eles. Mas o nosso cérebro é que dá o comando, é que dá a ordem para que ele funcione. Eu quero até fazer um experimento com você, nesse momento, porque eu tenho certeza que você não estava pensando, mas no momento que eu falar para você agora, em como que está o seu dedinho do pé direito, você vai sentir ele, porque o seu cérebro estava funcionando de forma secundária, ele não estava focado naquilo. E aí no momento em que eu falei, você reagiu. Então a gente precisa entender também como funciona o nosso corpo. Isso nos ajuda a vencer muitas batalhas, principalmente a da preguiça. Então você precisa entender que o seu cérebro, ele sempre vai procurar um jeitinho de economizar energia. Não que ele necessite de economizar energia, mas ele quer economizar energia, ele quer reduzir o esforço. Então você precisa criar o hábito para que ele
veja isso como algo que faz parte do seu cotidiano, como que faz parte de algo normal. Você precisa fazer isso diariamente, se manter focado em cada etapa que precisa ser transposta, que precisa ser feita. Você precisa manter uma frequência. É isso que o autor vem dizer para nós. Ele vai dizer também que o dia tem 24 horas, querido. E o dia tem 24 horas de grandes oportunidades. Então você tem duas opções. Uma delas é conhecer e trabalhar para conquistar essas oportunidades, ou deixar a vida passar, deixar o tempo passar e não fazer nada. Só que também vai ser proporcional à sua frutificação, o seu rendimento, a sua produtividade e mais para frente os seus resultados. Então, querido, aproveite cada hora do dia. Pode ter certeza que se você estipular tarefas para você fazer durante o dia e se dedicar a elas, não vai exigir de você grandes esforços. Elas vão exigir pequenos esforços e no final do dia ainda vai sobrar um grande período para você descansar, para você ter o seu entretenimento, para você talvez fazer o seu hobby. Então, estipule tarefas, tanto na vida espiritual quanto na vida secular, para que você possa evoluir e deixando cada vez de lado a preguiça. Eu garanto para você que vai chegar um momento em que ela não fará parte mais da sua vida e você vai ser uma pessoa totalmente ativa. Mas dando sequência, o autor da nossa lição, ele vai falar sobre os males da preguiça. E ele traz a seguinte observação: você já deixou de realizar algo importante, abandonou as tarefas da escola ou não fez os afazeres da casa por preguiça? Quem pode dizer que nunca teve um momento em sua vida que desejou ficar sem fazer nada, deitado, dormindo ou relaxando? Descansar não é errado, ao contrário, é necessário para que se tenha uma vida saudável. Quem nunca, né, queridos? Quem nunca teve aquele momento que queria ficar um pouquinho mais na cama, que o despertador toca e você fala, nossa, hoje eu preciso ficar na cama. Ou então no domingo, quando a gente vai ao templo e precisa levantar para ir para a escola dominical de manhãzinha e toca o despertador e a cama parece que tem 1000 braços segurando e você precisa romper e vencer isso aí para poder estar na escola dominical aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Quem nunca, querido, passou por essas situações? Ou até mesmo algo mais cotidiano, algo mais diário, pelo menos comigo acontecia, não faz tanto tempo assim. Minha mãe passava uma tarefa ou me chamava e logo em sequência vinha aquela frase que todos nós falamos: eu já vou, depois eu faço, eu já tô indo. E na realidade a gente só tá postergando e a gente não vai fazer nada, a gente nem tá com vontade de fazer. Quem nunca passou por essa situação? Mas o autor, ele vem destacar o seguinte, querido, nesse trecho aqui. Ele quer diferenciar entre o descanso e a preguiça. Porque são duas coisas distintas. Os dois trazem, de certa forma, um relaxamento para o nosso corpo físico. Mas são duas coisas bem distintas. E ele começa dizendo o seguinte: o descanso foi determinado por Deus. Sendo ele um ser onipotente, que não se cansa e nem se fadiga, precisaria repousar? Você acha que Deus precisaria repousar? O nosso Deus onipotente, o nosso Deus que a palavra de Deus fala que ele não dorme, você acha que ele precisaria repousar? A gente vai ver isso lá em Isaías, no capítulo 40 e no versículo 28. Isaías, capítulo 40 e versículo 28. E vai nos dizer o seguinte. Isaías 40 e versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento? Então a palavra de Deus fala que o nosso Deus não se cansa, que o nosso Deus não se fadiga. Mas espera aí. Vamos então lá para Gênesis, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Gênesis, capítulo 2, lá no início da Bíblia, bem no início de tudo. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz o seguinte: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, como um Deus onipotente que não se cansa e nem se fadiga, descansou. Então, querido, aí nos traz o exemplo da diferença entre a preguiça e o descanso. O descanso, ele procede, ele vem após um trabalho realizado, ele vem após algo que você trabalhou, que você realizou. Então, você causou uma fadiga, um esforço físico ou um esforço intelectual para aquilo e você necessita de um descanso. Principalmente nós, humanos. O nosso Deus não precisa, o nosso Deus ele não necessita de descanso. Mas ele fez isso para que a gente pudesse ter o exemplo.
para que a gente entendesse que é necessário descansar e que descansar não é errado. Pelo contrário, o descanso faz parte. A pessoa que não tem um descanso correto, o corpo dela começa a dar sinais de que não está funcionando bem. E ela começa a denegrir a saúde dela, a vitalidade dela, com doenças, entre outras coisas. Então você precisa sim descansar. Só que antes de descansar você precisa ser produtivo. Então você não pode ter aquele descanso sem produzir nada, sem exercer nada, sem fazer nada. Porque aí se torna sim a preguiça. A diferença do descanso e da preguiça é isso. O descanso, ele vem após o trabalho, ele vem após a execução de alguma tarefa, ou ele vem após algum objetivo ou esforço que você fez. A preguiça não. O que antecede a preguiça é o descanso. É mais descanso e mais descanso. Então você descansa do descanso, não tem lógica isso. E isso faz com que você perca algo muito importante que o Senhor te deu e que é limitado, que vai se esvairindo, que é o tempo. Você nasce com um período de tempo estipulado. E se você não usar esse tempo para produzir, para ser produtivo, tanto no reino de Deus quanto na sua vida secular, a preguiça vai consumir como um leão devorador esse tempo que foi dado para você de maneira graciosa por nosso Deus. Então ele deixou o exemplo. É necessário sim descansar. O que você não pode fazer é ser preguiçoso. E o autor aqui vai deixar uma parábola muito interessante para nós aqui. Ele vai falar da preguiça, do bicho preguiça. Ele traz a seguinte parábola. Um dia, no meio da selva, os animais resolveram dar um festão. Estavam presentes todos os bichos e cada grupo se divertia como desejava. Na hora do jantar, descobriram que não havia farinha. Prontamente escolheram o bicho preguiça para ir buscar. Passaram-se 2 horas e nada do bichinho voltar. Todos impacientes e com fome, começaram a reclamar, até que ouviram um murmúrio. Se vocês não me pedirem desculpas, eu não vou mais. A preguiça não tinha sequer saído para ir buscar a farinha. E estavam todo mundo esperando por ela. Então, querido, isso é engraçado, é hilário, mas é verdade. Tem muita gente que é lhe dado uma tarefa e existem outras pessoas que estão necessitando que ele conclua aquela tarefa para que possa receber algum bem, para que possam também fazer alguma tarefa, e a pessoa não se preocupa com o próximo. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Então você precisa fazer aquilo que você se dispôs, aquilo que foi colocado nas suas mãos, você precisa fazer com vontade, fazer com vigor, não pode deixar ser preguiçoso. E uma característica do preguiçoso é que ele ficou ofendido quando alguém lhe fala a verdade. Então os animais ali, quando começaram a reclamar de que a preguiça estava demorando e ela estava atrás ali de uma moita ali escondida, ela ficou toda ofendida. Então, querido, uma das características do preguiçoso é ficar ofendido quando alguém fala a verdade para ele. Então, se isso se enquadra, tome cuidado. Saia dessa zona de preguiça, dessa zona de conforto. As pessoas que falam alguma coisa para você, é lógico, de maneira sábia e coerente, elas querem ver você evoluindo em todas as áreas da sua vida. A preguiça é muito prejudicial. Em Provérbios aprendemos que a preguiça leva o homem à pobreza. Vamos ler alguns versículos em Provérbios, mais uma vez o sábio Salomão trazendo para nós algumas experiências e alguns conselhos maravilhosos. Então vamos ler lá Provérbios 6 e 11, já lemos, o 10 e o 4 também. Vamos ler o Provérbios capítulo 20 e versículo 13. Provérbios capítulo 20 e versículo 13, que vai nos dizer o seguinte. Provérbios 20 e versículo 13 diz o seguinte: não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. E também Provérbios 24 e 34. Que diz o seguinte, Provérbios 24 e 34, nos traz a seguinte exortação. E a sua pobreza virá como um ladrão. Leiamos do 33, o 33 e o 34. Provérbios, capítulo 24, 33 e 34. Na lição está só o 34, mas vamos ler o 33 também, ele dá um contexto melhor. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará com o homem armado. Então Salomão faz aqui algumas associações, queridos, entre a pobreza e a preguiça. Elas estão intimamente ligadas. Quem é preguiçoso não produz, não floresce e não consegue alcançar os objetivos que ele mesmo traça para ele. Eu acredito que você tenha sonhos, eu acredito que você tenha objetivos, eu acredito que você deseja viver uma vida boa, razoavelmente boa nessa terra, até a volta e até a vinda de Jesus, e pode ter certeza que o Senhor quer que você tenha uma vida próspera nessa terra,
O Senhor se alegra disso, o Senhor concede galardão para aquele que trabalha com alegria, o Senhor honra aquele que é esforçado. Então, querido, não deixe que a preguiça roube esses objetivos, não deixe que a preguiça roube esses sonhos, mas coloque-os na mão do Senhor e pergunte para Ele: Senhor, de que forma eu preciso trabalhar? O que eu preciso aperfeiçoar, Senhor, para que eu possa alcançar esses objetivos? E digo mais, pergunte para Deus sobre esses objetivos, se é realmente da vontade dEle para a sua vida. Às vezes você está numa corrida em que não é a corrida que o Senhor deseja que você corra. E infelizmente eu tendo a te dizer que você está se esforçando de maneira errônea. Mas peça para Deus que o Senhor revele para você os objetivos dEle para a sua vida. Porque os sonhos dEle são muito maiores que os nossos. E para que Ele te dê força, para que você possa vencer a preguiça e para que você possa alcançar esses objetivos e ser extremamente próspero. Lembrando que o Senhor tem preparado para nós muito mais do que pensamos e do que pedimos. É as coisas que Ele tem preparado e guardado para nós. Então entregue para o Senhor. E quando Ele te revelar, faça com todo carinho, com todo amor, com todo foco, com todo vigor, deixando a preguiça de lado, para que você possa frutificar no reino. Dando sequência à nossa lição, querido, o autor agora vai falar sobre o que favorece a preguiça. Ele vai nos dar algumas dicas de coisas que talvez façamos que dá força para a preguiça. A preguiça, se ela for alimentada, querido, ela cresce, 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 cresce. Mas dá para a gente não alimentar ela, e quanto menos ela se alimentar, menos força ela vai ter sobre você. Ela vai estar extremamente fraca. E o primeiro que ele fala é o seguinte: deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. A famosa procrastinação, o famoso deixar para depois. E ele traz um exemplo aqui interessante, eu quero compartilhar com vocês. Imagina uma dona de casa que deixa na pia a louça suja usada no café da manhã. Durante o almoço, ela usa novos pratos e também os deixa na pia para lavar depois. À noite, no jantar, procede da mesma maneira. O que acontecerá no dia seguinte? Quando pensar em lavá-los, certamente ficará aborrecida com tantos pratos para lavar. Não seria mais fácil se ela tivesse executado as tarefas antes? Então, queridos, talvez isso possa ter acontecido com algum de vocês. Às vezes te deram a missão de lavar os pratos e você fala: depois eu lavo. E aí acumula os pratos do café da manhã e do almoço, e da próxima refeição e mais refeição. E aí quando você vai ver que era uma tarefa pequena e simples e rápida talvez de se executar, virou uma tarefa extremamente grande, tediosa e demorada. Então, queridos, faça tudo no tempo em que foi estipulado. Veja certinho ali, do jeito que foi, já ataque aquilo para fazer. Porque se você fazer de forma parcial essas coisas, elas não vão te entediar, vão ser fáceis de ser resolvidas. Agora, quando acumula, quando fica muita coisa uma sobre a outra, aí fica mais difícil de se executar e isso favorece muito a preguiça. Outra coisa que ele vem falar é o desânimo. Outra coisa que favorece a preguiça é o desânimo. O desânimo é outro elemento que contribui para o aumento da preguiça. Ele é um grande inimigo das nossas realizações. Se você deixar o desânimo vencê-lo, perderá a vontade de fazer aquilo que precisa ser feito. O desânimo, querido, ele está extremamente ligado a quando não atingimos os objetivos que esperamos. Ou então quando fazemos muito esforço, ou um esforço que a gente não tinha programado para atingir aquilo. Então, não olhe para isso, querido. Não olhe para o momento agora do esforço que você está fazendo, mas olhe para o foco. A palavra de Deus fala que a gente tem que olhar para o alvo. Porque com os olhos no alvo, a gente não consegue ver o esforço, a gente não consegue ter autopiedade. O desânimo está muito ligado à autopiedade. Você começa a achar que você faz muito e não está recebendo o suficiente. Mas é porque você ainda não atingiu o objetivo. Então, querido, não deixe que o desânimo favoreça a preguiça na sua vida. Foco, mantenha o foco, olhe para o alvo, olhe para aquilo que deseja atingir, para aquilo que você deseja alcançar. Isso vai fazer com que você não alimente a preguiça e que você tenha mais poder sobre isso. Viver apenas de lazer. Isso também é algo que favorece a preguiça. Você já imaginou o que aconteceria se de repente todo mundo resolvesse parar de trabalhar e ficasse passeando e se divertindo? Se ninguém trabalhasse no mundo, todos morreriam de fome. O que é necessário? Se ninguém trabalhasse no mundo, todos morreriam de fome. Portanto, não deixe de fazer aquilo que é necessário na vida. Aprenda a ter responsabilidade. Como a gente já leu, quem não trabalha, a pobreza virá sobre ele como um ladrão. Então, queridos, isso está diretamente relacionado à preguiça. Se você é preguiçoso, vai chegar um momento em que você vai ser dominado por alguma coisa e você vai estar condicionado àquilo.
Mas se você é esforçado, se você tem vigor, se você é uma pessoa empenhada, você vai ter domínio sobre muitas coisas na sua vida. Você vai ter domínio sobre a sua profissão, você vai ter domínio sobre tantas outras coisas, sobre o seu grau de intelecto, sobre muitas outras coisas. E portas irão ser abertas para você, pode ter certeza disso. Que naquele momento em que surgir a oportunidade, o preguiçoso despreparado vai passar por ele e ele não vai poder absorver essa oportunidade. Mas aquele que tem vigor, está empenhado, pode ter certeza que oportunidades baterão à sua porta e ele vai absorver e vai colher e vai desfrutar dos frutos que ela traz com ela, dos frutos que a oportunidade traz consigo. Então, seja empenhado, aproveite as oportunidades, seja empenhado, queridos. E não queira só viver de lazer. É lógico que a gente tem que ter o nosso lazer, a gente tem que ter o nosso momento de descanso, nosso corpo necessita disso. Entenda isso também, a vida não é só trabalho, você precisa descansar. Isso foi algo que Deus nos revelou, foi algo que Deus nos mostrou, que você precisa desfrutar do seu trabalho. Então trabalhe com foco sim, mas na hora de se divertir também se divirta. Mas que isso não seja todo momento, que você não deseje isso todo momento, mas que você também ame o trabalho. O exemplo das formigas. Você já observou como as formigas trabalham? As formigas não precisam de superior para lhe obrigar a cumprir seu dever. Ela sabe que se não trabalhar no verão ajuntando seu mantimento, morrerá de fome no inverno. Do mesmo modo, quem é preguiçoso e não se preocupa com seu futuro, padecerá necessidade. Então, querido, Salomão, lá no capítulo 6, como a gente já leu, do versículo 6 a 8, ele nos deixa o exemplo da formiga. A gente vê que a formiga trabalha e normalmente ela trabalha bastante, porque se você vê um formigueiro, você vai ver que durante todo o dia ela vai e volta com folhagens e com frutos e com grãos para manter o seu estoque lá dentro. Ela faz isso enquanto existe a possibilidade. E é muito importante a gente entender isso. Você precisa ser efetivo enquanto existe a possibilidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 2 minutos ou daqui a algum tempo. A gente não consegue saber o que pode acontecer conosco. Então você precisa usar esse tempo que está sendo feito agora, que está sendo lhe proposto agora, para fazer para Deus e para ser efetivo na sua vida, para que você possa armazenar, para que quando vier o dia mau, você não padeça, para que você não seja sujeito do período ou do dia mau, mas que você esteja preparado para passar por esse período. A gente pode ver isso nesse momento que estamos passando. Tem várias pessoas que estão aptas a trabalho, que estão dispostas a trabalhar, e não podem, não conseguem, porque o mundo todo está passando por uma crise em que ninguém pode fazer muita coisa. Então ele não está parado porque ele quer ficar parado. Ele está parado porque foi necessário. É algo que foge do controle dele. E pode ter certeza que esses dias acontecerão nas nossas vidas. Haverá dias em que a gente não terá controle sobre ele. E a gente vai ter ou não a possibilidade de lidar melhor com esse período pelo que a gente fez lá atrás. Pelo verão ou pelo dia em que a gente trabalhou e que chegou a noite e que a gente não pôde trabalhar. A gente vai estar desfrutando daquilo que a gente já havia plantado, daquilo que a gente já havia reservado. Esse é o aprendizado que Salomão nos traz observando as formigas, que nós possamos ser assim também. E outra observação que Salomão faz é que a formiga não tem superior. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que precisa ser feito e ela faz. Então não espere ninguém mandar você fazer. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que necessita ser feito. Então, querido, busque orientação sim. Mas você sabe o que é necessário, você sabe que precisa levantar cedo, você sabe que precisa orar, você sabe que precisa consagrar, você sabe que precisa ter uma vida no altar. Isso para a vida espiritual. E você sabe também que na vida secular você precisa estudar, você precisa se empenhar em ter qualificações, você precisa ser um bom profissional, você precisa ser um bom aluno. E na sua família você precisa ser um bom filho, você precisa ser um bom sobrinho. Então você precisa se empenhar para que essas coisas aconteçam. E se você não fizer nada, infelizmente essas coisas não acontecem. Então aprendamos com a formiga, ela faz sem ninguém precisar mandar nada, ela vai lá e faz porque ela sabe que é necessário fazer. Então faça porque você sabe que é necessário que seja feito. O último passo que ele nos traz é como vencer a preguiça. E ele vai trazer algumas indicações para que a gente possa ter algumas armas para vencer a preguiça. E a primeira dela que ele traz é durma bem, como a gente já falou, o descanso é crucial. O ser humano precisa descansar de 6 a 8 horas por dia. Isso é extremamente crucial e necessário para que você possa ter disposição no dia seguinte. Alimentar-se bem, queridos, isso é extremamente importante. Pode comer o fast food? Pode comer, querido, é delicioso, é uma bênção do Senhor Jesus o fast food. Mas durante a semana ou num período maior de dias, mantenha uma alimentação saudável, com frutas, com
grãos, entre outras coisas que forneçam para você nutrientes, proteínas e vitaminas que o seu corpo precisa. Isso vai fazer com que você tenha mais disposição. Quebre sempre a rotina. A rotina, a gente vai voltar naquilo que a gente falou sobre o cérebro. O seu cérebro vai querer economizar esforço, e quando ele faz isso, ele cria o hábito de economizar energia. E aí, se você faz todo dia a mesma rotina, a mesma coisa, o seu cérebro já não está mais trabalhando para aquilo. E quando ele para de trabalhar, ele não vai querer trabalhar para outra coisa. Então, se você quebrar a rotina, o seu cérebro vai ter que se esforçar, vai ter que se concentrar, e ele vai criar o hábito do trabalho, ele vai criar o hábito de trabalhar. Então, queridos, trabalhe o seu cérebro para que ele crie esse hábito de trabalhar, que ele não tenha, ou tenha o mínimo possível de fazer as coisas no automático. Faça com que o seu cérebro exercite, tenha foco naquilo que você está fazendo. Pondere sempre o lugar que você escolhe para realizar as suas tarefas. Então, queridos, se você vai ler, não vai ler deitado na cama ou no sofá relaxado. Proporcione um lugar melhor, um lugar em que você esteja confortável sim, mas que não te proporcione um sono, ou um cansaço, ou a vontade de descanso. Aquele momento você precisa focar na leitura. Então, quando você for estudar, não estude com televisão ligada ou qualquer outro tipo de coisa. Foque nos seus estudos. Você vai ver que você vai precisar de um período menor de tempo para fazer aquela tarefa e vai ser muito mais produtivo do que se você fizesse as duas coisas ao mesmo tempo. Então, querido, foque. Foque para que você possa vencer realmente a preguiça. E por último ele encerra, como nós já dissemos, concentre-se naquilo que está fazendo, querido. Você precisa manter o foco. Acabamos de dar o exemplo da televisão, mas entre outras coisas também, se você tirou um tempo para estudar, querido, estude. Se você tirou um tempo para ter um devocional com Deus, a palavra de Deus fala que você deve entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta e ter aquele momento de intimidade com Deus. É um momento que você separou para você e Deus. Então foque nisso. Não tente dividir ou tente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Foque naquilo que você está fazendo. Se você está fazendo um trabalho, se você está fazendo um exercício, dê o seu melhor. Foque naquilo, não se preocupe com o que vai vir depois. Estipule sim um prazo, mas dentro daquele prazo se dedique totalmente àquilo que você está fazendo. Às vezes é mais proveitoso você se dedicar 10 minutos de maneira focada do que você dedicar 10 horas ou uma hora que seja de uma maneira totalmente aleatória, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você vai ter menos absorção do que se você dedicasse aqueles 10 ou 15 minutos com foco total naquilo que você está fazendo. Então use essas dicas, queridos. A nossa conversa franca, querido, vai trazer também uma parábola e eu quero encerrar com ela, que nos diz o seguinte, essa parábola. Era uma vez 4 personagens, o todo mundo, o alguém, o qualquer um e o ninguém. Havia um grande trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, querido, o autor dessa ilustração é desconhecido, dessa reflexão é desconhecido, mas você viu que era um trabalho que dava para ser feito por qualquer pessoa, mas todo mundo achou que o outro ia fazer. E quando chegou no final, ninguém fez. E todos ficaram chateados, irados, porque ninguém tinha feito. Mas ninguém tomou iniciativa. Então que seja você a pessoa que toma iniciativa. Que seja você a pessoa que tenha foco, que tenha vontade, que tenha objetivo de fazer as coisas acontecerem, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida secular. Trace metas e objetivos, principalmente para a sua vida espiritual. Separe um tempo para dedicar para Deus, para dedicar num devocional. Consagre a sua vida, semanalmente, diariamente, da maneira que você desejar. Ore, mantenha o hábito de orar diariamente, para que você possa ter uma comunhão com Deus, para que você possa estar mais intimamente ligado com Deus. Queridos, essa é a lição que o Senhor preparou para nós, esse é o pão que o Senhor preparou para nós, e eu entrego de todo o meu coração, peço para vocês que perdoem alguma falha, e que você possa ter absorvido, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, e que você possa ter ganhado estratégias e ferramentas para ser mais efetivo e para vencer a preguiça. Estarei orando por você, e você aí ore por mim, para que juntos nós possamos ser mais frutíferos na obra e no reino do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ter alegria e prazer em nossas vidas. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, fiquem com Deus e até a próxima.